sai para poder assistir. Bom dia então. Bom dia. Eu vou falar sobre barreiras linguísticas, mas antes eu queria dizer que nessa área de política linguística a gente vem por outro caminho e vai chegando perto do que vocês fazem. Então eu gostaria de entendêssemos essa fala como uma proposta de parceria. Por um lado, a preocupação com as métricas que tem no campo científico e, por outro lado, a preocupação com as métricas das línguas, como é que elas se expressam também na produção da ciência. Por exemplo, se nós olharmos esse trabalho já clássico do Ulrich Amon, professor da Alemanha que se preocupa com a produção científica em línguas diferentes, nós vamos ver que durante o século XX houve uma evolução de uma situação em que competiam algumas línguas europeias dentro de um euromundo dominado pela Europa, pela liderança na produção científica, até o momento em que o inglês se destaca e as demais línguas europeias diminuem a sua presença, chegando ao final do século XX com uma liderança incontestável do inglês, depois de ter havido uma subida do russo, que teve o seu pico por volta de 1970, no auge da União Soviética. Naturalmente a gente não está mais falando do euromundo, a Europa perdeu o lugar que ela ocupava naquele momento. Não estamos falando mais nem, quem sabe, no mundo puramente ocidental. Alguns têm comentado que estamos entrando no mundo pós-ocidental. Esse é um conceito interessante em geopolítica que tem repercussões na vida das línguas. No caso desta preeminência ou dessa hegemonia do inglês, o ano de 97 foi importante porque saíram os dois livros que cantaram a vitória do inglês, cantaram a hegemonia do inglês, analisaram por que o inglês naquela época era otimista para o mundo de língua inglesa, depois da derrota da União Soviética, por que o inglês era a língua do futuro, era a língua global, era a língua franca, era a língua fadada a substituir as demais línguas, né? Não foi assim que o mundo evoluiu. O mundo evoluiu para uma situação muito mais complexa, em que nós vemos crescentemente as consequências negativas de um domínio monolíngue na produção científica, que tem a ver, evidentemente, com a organização de um mercado. As línguas organizam mercados, existem mercados linguísticos que implicam numa organização do fluxo de informações, sobretudo de recursos, e nesse sentido fica muito claro que esse tipo de organização do mercado linguístico tem por objetivo concentrar lucro a partir da transformação dos cientistas de países não anglófonos em trabalhadores na agenda estabelecida centralmente por certos grupos nos países anglófonos. Essa tendência, portanto, de um aparente crescimento do monolinguismo inglês no final do século XX, começo do século XXI, é aparentemente contraditória com um movimento mais amplo que está havendo, que é um grande crescimento do multilinguismo. Então, por um lado, nós vemos um mundo cada vez mais multilíngue e uma produção de artigos científicos, que não é a produção científica, é apenas uma parte da produção científica, é a parte que nós costumamos observar dessa produção científica. Nós damos muito menos atenção de como é que as patentes se organizam, como é que as patentes sintetizam a produção científica dos próprios artigos. Nós ficamos olhando os artigos, e nos artigos há um crescimento dessa tendência monolíngue nesse momento que a gente vive. O que nos leva a afirmar, por exemplo, o crescimento do multilinguismo em diversos outros setores? Por um lado, se nós observarmos a presença das línguas na internet, nós vemos que o inglês hoje ocupa apenas 25% da internet. Em 1997, o inglês representava 91% da internet. E desde a década de 90, a porcentagem da internet em inglês vem caindo, não porque haja menos páginas de usuários em inglês, mas porque o crescimento dos usuários das outras línguas é muito maior que o crescimento dos usuários em inglês.
Por exemplo, a língua que mais cresce na internet é o árabe. O árabe não aparecia entre os 10 primeiros em 2002. O árabe, com um crescimento de 6.000%, ultrapassou o português, que estava em quinto lugar, no momento que o português ultrapassou o japonês. E por volta desse momento que estamos passando, esse mês ou mês passado, o português perdeu o quinto lugar para o Bahasa Indonésia. O Bahasa Indonésia se torna a quinta língua mais usada e o português cai para o sexto lugar, porque nós estamos entrando num mundo pós-ocidental que precisa dar atenção ao que está acontecendo em outros continentes, que não só os Estados Unidos, como a América do Norte e a Europa. O segundo fato deste aumento exponencial do multilinguismo são as migrações internacionais, que são associadas com a globalização. Nós temos hoje 258 milhões de imigrantes internacionais. Nós não vemos isso tão presentemente no Brasil, porque a América Latina é o continente com menor presença de imigração internacional do mundo. Quando as pessoas falam dos haitianos no Brasil, que são 440 mil, isso é uma gota de oceano num universo de 210 milhões de habitantes, em comparação com os 80 milhões de imigrantes internacionais na Ásia, 78 milhões na Europa, 58 milhões nos Estados Unidos. Então, de fato, nós não estamos impactados para o bem e para o mal, nem com, por exemplo, com a riqueza de línguas que esses imigrantes trazem. Nós estamos impactados. Continuamos no nosso monolinguismo renitente em português, com a professora Lívia frisada. Muito bem, por conta disso, por conta dessa preocupação com o futuro das línguas, já que a produção científica é um dos âmbitos mais prestigiados e mais importantes para que uma língua se firme em termos geopolíticos, e tendo em vista determinados fenômenos, como por exemplo, países que têm aberto mão da sua língua na produção científica, países que desistiram da sua língua, como é o caso da Holanda, em que toda a produção se converteu em English only, e praticamente o holandês desapareceu como âmbito científico. Isso tem acontecido recentemente com as línguas da Escandinávia e recentemente até uma queda muito grande da publicação científica em alemão, que foi língua dominante da produção científica no início do século XX, dada essa opção por uma produção científica somente em inglês. Por conta dessas preocupações, então, formou-se uma área na política linguística chamada PLIST, Política e Planejamento Linguístico na Ciência e da Educação Superior, que tem por objetivo observar, analisar e avaliar estas métricas das línguas. Como é que as línguas estão postas na produção científica e como é que os Estados e aqueles que são gestores das línguas agem para evitar a sua perda, para fomentar a sua presença, para estimular a sua produção. Política linguística, como sabem, são decisões tomadas sobre as línguas, e o planejamento linguístico é como é que nós colocamos essas decisões em prática. Então, para muita gente, línguas são quase uma coisa da natureza, como uma árvore que está por aí, a gente vive com a língua e não presta atenção como é que ela funciona, mas na verdade tudo que acontece na nossa sociedade implica que houve decisões em determinados momentos. Por exemplo, se nós estamos falando português aqui e não tupinambá, é porque foram tomadas decisões sobre isso. Se nós estamos falando aqui português, não inglês, é porque foram tomadas decisões sobre isso. Se nós estamos falando português assim e não como em Portugal, também foram tomadas decisões sobre estas questões. Isso é o que faz, então, a política linguística estuda o âmbito da gestão, a interferência nas sociedades a partir das línguas. Para a PLIST, algumas perguntas podem ser importantes. Por exemplo, que lugar deve ser atribuído aos idiomas e mercados linguísticos no planejamento da política científica? De que maneira muitas desses diagnósticos que nós fazemos sobre as métricas científicas têm a ver com a presença da nossa língua no mundo, o modo como a nossa língua circula? Como essas métricas não podem ser mudadas se nós não mudarmos também a forma como a língua está inserida no mundo? Ou, exatamente, como é que nós podemos mudá-las mudando a gestão da nossa língua, entre outras. Isso é importante porque ciência e tecnologia é um fator de crescimento e ganho importante no capitalismo contemporâneo.
porque a produção e o consumo na sociedade do conhecimento é língua-intensiva, ela depende da língua. Línguas são fatores de produção, línguas são organizadoras dos fluxos de capital, por isso se faz uma econometria das línguas, é possível medir o valor econômico de uma língua. Um livro publicado em Guarani não tem o mesmo valor de um livro publicado em inglês, por conta do modo como as línguas permitem que as informações circulem. E isso não pode ser desviado apenas com políticas científicas, é preciso tratar também disso do ponto de vista de políticas linguísticas. A internacionalização provoca uma reação dupla sobre a mercadoria e material. Por um lado, se exige a localização dos produtos. Para que o meu produto chegue em outros lugares, eu tenho que localizá-lo em outra língua. Portanto, a minha produção precisa ser multilingüe, senão ela não entra. Mas, por outro lado, a produção precisa se deslocalizar também. Eu preciso sair daqui para produzir e estar também em outros lugares. Então, implica que eu tenha um fluxo de localização e um fluxo de deslocalização para a produção internacional, por exemplo, da ciência em uma determinada língua. E é claro que a universidade é o foco dessa discussão pelo papel que ela ocupa. Isso tem levado crescentemente na política linguística a preocupação em medir o valor econômico da língua. Existe hoje uma metodologia desenvolvida por François Graham, na Suíça, foi adotada já por vários países. A Espanha foi o primeiro país a fazer um estudo global sobre o valor econômico do espanhol, que levou o primeiro-ministro Aznar a dizer que ele espanhol é nuestro petróleo, porque o espanhol corresponde a 14% do PIB da Espanha, a partir do fiscal. 14% do PIB da Espanha depende da língua espanhola, é venda da língua espanhola na forma dos produtos. E isso implica também em pensarmos numa geopolítica das línguas, não só como uma política de soft power, mas sobretudo como uma política propriamente de manutenção e expansão de mercados linguísticos. Coisa que nós não fazemos com muita clareza, por exemplo, aproveitando o fato de ser a língua portuguesa uma língua com 267 milhões de falantes, ser oficial em 9 países, ter um sistema universitário em português fora do país, com o qual nós pouco interagimos, não vendemos os nossos livros, não temos uma relação privilegiada de usar a língua portuguesa como veículo claro e transparente para essa política. Ela é apenas marginal em geral nas nossas instituições. E essa geopolítica permite olhar para as línguas de várias maneiras. Esse é um trabalho muito interessante a partir do Índice Translatorium da Unesco, o índice de traduções. Aqui estão os dados de todas as traduções que foram feitas no mundo de qualquer língua para qualquer outra língua desde 1954. A Unesco tem todos os dados de tradução, e se nós colocarmos isso no gráfico, como esse grupo fez, nós vamos observar que algumas línguas ocupam um pivô na organização dos sistemas de tradução. Ali está o inglês, aqui está o francês, aqui está o russo. Do russo dependem todas essas línguas só têm acesso à informação do mundo através de traduções do russo para o russo. Aqui está o chinês, com a sua pequena estela de línguas também. E aqui está o português, que não tem línguas ao seu redor, porque onde o português entrou, ele matou as outras línguas. No Brasil, nós matamos as línguas indígenas. As línguas indígenas todas no Brasil são línguas no Atlas das Línguas Ameaçadas da Unesco. Não é o que fez o chinês, não é o que fez o francês, não é o que fez o russo, etc. O português está perfeitamente centrado dentro de uma gaiola de ferro entre o inglês, o espanhol, o francês e o italiano, com pouca relação com as demais línguas, pouquíssimas relações com as línguas asiáticas, apesar que Portugal teria ido buscar pimenta logo no começo do século XVI. Portanto, o nosso lugar no mundo dentro das traduções é um lugar bastante ocidental, bastante europeu, bastante fechado na relação com outras línguas. Também somos uma língua da qual pouco se traduz. O português é a 18ª língua do mundo em termos de língua-fonte. Aquilo que nós produzimos é pouco traduzido.
aquilo que aquela meia dúzia de iluminados da Ática, na Grécia, produziu antes de Cristo, o grego antigo é uma língua que continua gerando mais traduções que a língua portuguesa em todas as suas universidades, pós-graduações científicas. Isso é algo que deveria nos levar a reflexões interessantes. O latim é uma língua da qual se traduz mais até hoje do que o português, embora não haja nenhuma produção em latim já há algum tempinho. Muito bem, se nós olharmos os dados da Cielo de 2006 a 2016 para nos orientar como é que está a nossa produção científica em termos de língua, isso nos interessa para ver essa métrica das línguas, digamos assim, nós podemos diferenciar três áreas a partir de um corpus de 280 mil artigos. Uma área de ciências médicas e biológicas, uma área de ciências agrárias, exatas e engenharias e uma área de ciências sociais, humanas e de linguagem. Das ciências médicas e biológicas, nós temos um predomínio da língua inglesa. 53% da produção desses periódicos da Cielo, a partir de um corpus de 153 mil artigos, em inglês, 43% em português, um papel bastante marginal em espanhol e um papel inexistente para as demais línguas. Se nós olharmos as ciências agrárias, nós vemos que já há um predomínio do português, com quase 60%, ainda que haja quase 40% de produção em inglês e uma produção ainda menor do espanhol. Se nós olhamos as ciências humanas, nós encontramos então uma grande dominância da língua portuguesa, uma presença um pouco importante da língua inglesa, com 16%, e um pouco mais de presença do espanhol, 5% de presença do espanhol. Esse é um dado que nós vamos acompanhar em métricas de língua no mundo todo. As ciências humanas são o lugar do multilinguismo, porque a produção científica em ciências humanas é muito mais dependente das línguas do que, talvez, nas ciências exatas. Teríamos que imaginar Habermas produzindo em inglês, ou teríamos que imaginar Foucault produzindo em inglês, e nos perguntarmos se seria possível Foucault escrever o que ele escreveu em inglês, ou Habermas escrever em inglês, ignorando a tradição discursiva, filosófica e científica das suas respectivas comunidades linguísticas. Dada esta situação, então, essa situação de, por um lado, uma ciência, uma produção de artigos científicos cada vez mais monolíngue, num mundo cada vez mais multilíngue, como é que nós enfrentamos esta contradição? Como é que nós enfrentamos uma internet cada vez mais multilíngue, cada vez mais baseada no audiovisual, frente a uma produção escrita de artigos cada vez mais centrada numa única língua? Então, o professor Rainer Henrique Hammer, que coordena a nossa cátedra no MESH, tem um artigo em que ele faz uma proposição de separação das áreas em três, da área do ensino superior e da ciência científica em três partes: a produção, a formação e a circulação, para que pudéssemos pensar nichos separados de uma e de outra, de modo a não tirar conclusões, por exemplo, sobre a área de ensino a partir da área da produção científica. Esta metodologia, por assim dizer, decorre do fato, muitas vezes perguntam, bom, o inglês é a língua do século XXI? E a resposta é: a língua do século XXI é o multilinguismo e a tradução automática. Então, se nós consideramos essa possibilidade, podemos ver que tipo de cadeias de ações nós precisamos para um multilinguismo também na produção científica que acompanhe o que tem sido chamado de uma ciência pós-monolíngue. Então, em primeiro lugar, claro, fornecer acesso aberto a produtos científicos em várias línguas. Isso que é um dos objetivos desse congresso. O acesso aberto nesse sentido é absolutamente imprescindível. Em segundo lugar,
o uso positivo da barreira linguística para organizar o mercado científico próximo, o mercado de proximidade. Isto é, a língua portuguesa como língua internacional de produção científica, que por enquanto é um potencial, isso não está organizado do ponto de vista. As instituições que cuidam do português como língua internacional, como o Instituto Internacional da Língua Portuguesa da CPLP, não tem esse diálogo sobre a produção científica. E também, dentro desse ponto ainda, o diálogo com a hispanofonia. Sabemos que é grande, por exemplo, o consumo de teses brasileiras da base da CAPES nos países hispânicos, mas eu não conheço, talvez existam, trabalhos que mestram exatamente como é que circula a ciência brasileira nos países hispânicos a partir da pura proximidade e transparência linguística, com duas línguas que têm 82% de cognatos, isto é, palavras com a mesma raiz, que permite uma certa intercompreensão nesse campo. Em terceiro lugar, a sumarização automática e ferramentas de tradução para superar a barreira da língua, já vou falar sobre isso. E por último, negociações diplomáticas entre os países para a associação e divulgação mútua de sua produção científica e fazendo alianças. Então, em primeiro lugar, muito brevemente, uma solução criada pelo nosso colega Cláudio Menezes, que é o coordenador da cátedra na UNB, na Universidade de Brasília. Cláudio Menezes é dessa área de ciência da informação, trabalhou muito tempo no setor de multilingüismo da Unesco, e ele propôs a seguinte plataforma Python para resolver o seguinte problema. O Brasil tem 388 mil dissertações de mestrado e 188 mil teses de doutorado disponíveis gratuitamente, aberta na base da CAPES. Todas em português. Quem não fala português não acessa. Seria possível que estrangeiros acessassem essa base de dados? Então o Cláudio desenvolveu uma plataforma Python a ser colocada nas bibliotecas digitais das universidades com a seguinte característica. Um estrangeiro acessa a biblioteca, aparece uma tela na língua dele, a partir da leitura do IP do computador de origem. Não aparece uma tela, vamos dizer, em francês. Ele localiza, a partir daí, na base da CAPES, uma tese que interessa, a partir do resumo, a partir do título, a partir de uma referência que ele já tem, e copia o PDF na plataforma Python. Ao copiar o PDF nessa plataforma, ele adiciona o arquivo. O primeiro passo é uma regularização do PDF. Então, a plataforma tira gráficos, mapas, imagens, deixa só o texto corrido sobre a qual ela vai operar. Segundo passo, ela passa por um sumarizador automático que sumariza a tese no número de páginas que o leitor desejar. Então, se a tese tem 300 páginas, você pode pedir um sumário em 30, em 20, em 10, como você quiser. Terceiro passo, você coloca esse resumo na ferramenta de tradução e ela traduz o resumo através do tradutor eletrônico para o inglês, francês, alemão, espanhol ou japonês. Mas qualquer língua pode ser futuramente inserida. Quarto passo, ela faz um alinhamento sequencial da tradução e o resultado é esse. Aparece o logotipo da Universidade de Brasília, os metadados, aparece o texto original em português e a tradução linha a linha, que permite o controle da leitura e permite, inclusive, que o estrangeiro tenha interesse em aprender o português, se exponha ao português, possa ter aí uma ferramenta para consultar a nossa bibliografia e, portanto, isso permite que nós possamos continuar produzindo em português, mas chegar mais longe na divulgação científica da nossa academia. O segundo ponto, para concluir, e que tem a ver aqui com uma parceria que já está estabelecida também com a UF, o professor Eduardo Gomes, aqui presente, lidera o Centro de Estudos dos BRICS aqui na UF, e estivemos juntos na Cidade do Cabo, num encontro sobre a agenda do Programa Informação para Todos da Unesco para os países dos BRICS. E lá fizemos uma proposição interessante, pensando também na divulgação da ciência brasileira e considerando que os BRICS têm 4 línguas oficiais
o chinês, o russo, o português e o inglês. O inglês, evidentemente, por causa da África do Sul e da Índia, que abriram mão das suas outras línguas em prol do inglês. A proposição é de que a África do Sul já faz parte da base Cielo, como a Tatiana comentou no início, a América Latina lidera essa área de acesso aberto, tem uma longa tradição nessa área, e talvez possa continuar liderando nesse sentido. A África do Sul é um país BRICS que já faz parte da base Cielo. O ano que vem o Brasil será presidente pro tempore dos BRICS. As reuniões serão em Brasília, Rio de Janeiro, a menos que tenhamos surpresas. E nesse sentido seria muito importante propor que os demais países dos BRICS, Índia, China e Rússia, pudessem também participar da base Cielo, dando, portanto, uma grande contribuição à abertura linguística da base, permitindo uma circulação num regime de negociação internacional para a ciência produzida nesse país, e também aproximando essas línguas e levando o conhecimento mútuo maior. Desde maio desse ano está aprovada pela Unesco uma cátedra chamada Políticas Linguísticas para o Multilinguismo, com sede na Federal de Santa Catarina, da qual fazem parte 22 universidades com 13 países, entre elas a UF. No Brasil são Santa Catarina, a Federal do Paraná, o IPOL, a UNOESC em Foz do Iguaçu, a UFPA, a UNB e a Federal de Roraima, em todas as regiões do país, mais universidades na Ásia, África, América do Norte, México e Europa. Essa cátedra, como vocês sabem, uma cátedra Unesco, é um conjunto de universidades que oferecem às Nações Unidas pesquisas que têm relação com a sua documentação, com seus interesses, e a Unesco tem uma área de multilinguismo dentro do programa IFAP, Informação para Todos. Essa cátedra se concentra em 7 áreas ou 7 domínios de pesquisa. E PLICES, isto é, essa pesquisa sobre a qual eu acabei de falar, se insere no eixo 1, que é multilinguismo e internacionalização. Evidentemente, esse tema é um tema atual das políticas linguísticas, por várias razões, e PLICES, nesse sentido, é uma área estratégica para a cátedra. A cátedra tem universidades funcionando em 11 línguas. Então, o nosso desafio é como é que nós vamos utilizar a plataforma do professor Diogo Menezes para que, a partir de agora, possamos ter cotutela, por exemplo, de um professor da Indonésia, que fala Bahasa Indonésia, porque a Indonésia tem mais universidades públicas que o Brasil, mas nós não conhecemos nada da Indonésia, sabemos muito pouco da produção deles, eles sabem muito pouco da nossa produção, mas nós podemos, a partir de uma parceria desse tipo, estabelecer cotutelas daqui e de lá, de tal maneira que o meu aluno possa ter a oportunidade de saber o que eles produzem e de se interessar, de aprender a língua, etc. Então, nosso compromisso é daqui a 4 anos entregar um modelo de trabalho pelo qual universidades que funcionam em línguas diferentes possam cooperar sem ter que necessariamente passar pelo mundo, mas também podendo desenvolver outro tipo de estratégia. Isso porque, para uma ciência pós-monolíngua, nós precisamos usar de maneira otimizada os recursos linguísticos instalados que nós temos. Nós precisamos de uma circulação máxima de comunidades linguísticas e nós precisamos de uma epistemologia que inclui a diversidade das experiências humanas. E, desse modo, acredito que nós, vindo pela política linguística e vocês indo pela bibliometria e pelo interesse na produção científica, possamos nos encontrar em algum momento e estabelecer uma parceria profícua para ter mais clareza sobre como é que o futuro vai se organizando nesse campo. Obrigado.